Bom dia. Oi. Estamos em live, Paulo. Tá, você está conseguindo me ouvir? Sim, te ouço bem, sua imagem está aparecendo. Tá bom. Eu tô com um pouquinho de problema para te ouvir, mas dá pra gente seguir. Já tá em live? Sim, já Ok. estamos em live. Ok, pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão aí? Agora são 10 horas e 7 minutos de Brasília. Aqui em Manila, 21 horas e 7 minutos. Uma Ei, diferença aí de, Paulo. uma diferença aí de fuso horário, ok? Já de antemão, gostaria de avisar aí vocês, eu estou com um probleminha de conexão na internet, então caso eu caia, fiquem tranquilos, a Jéssica vai tocar o barco aí com vocês na live, ok? Hoje nós vamos falar sobre o financeiro, vamos falar sobre o financeiro avançado. E o que seriam essas funcionalidades avançadas que nós temos aí para mostrar para vocês? Seriam algumas funcionalidades que vai auxiliar vocês no dia a dia aí do financeiro e sair um pouco daquela rotina normal de lança título e faz a baixa, aquilo que vocês já utilizam bem. Nós vamos ver hoje o que? A cobrança escritural, onde a gente vai emitir através do sistema um arquivo de remessa, enviar ao banco e registrar o seu boleto lá com o banco. E todo dia de manhã, de preferência de manhã, você entra no site do seu banco, você pega esse arquivo e esse arquivo você consegue importar para dentro do sistema. Então a gente vai ver como que funciona isso. Vamos ver também a questão do arquivo OFX, ou seja, esse é um arquivo onde todo dia você pode pegar o extrato do seu banco, de preferência de manhã também. Você pega esse extrato do seu banco e você importa para dentro do sistema Factory. E daí o que vai acontecer? O sistema já vai facilitar para você fazer a conciliação bancária, né? Então, vai ajudar bastante aí no dia a dia. E, por último, a gente vai ver cobrança de títulos. Ou seja, de repente, aqueles clientes que estão com títulos e que já venceu há um determinado tempo ou há muito tempo, você pode disparar através do sistema uma cobrança no e-mail desse cliente, para ficar uma cobrança um pouco mais formal, não ficar tanto aquela coisa pessoal de você ter que ligar para o cliente, às vezes cobrar. Então, de repente, no primeiro momento, às vezes é interessante apenas uma cobrança formal para o cliente saber e ficar ciente de que o título dele está em atraso. É isso aí, pessoal. O Paulo caiu da live. A gente vai continuar aqui. Então, vamos seguir aí para ver quem está online com a gente hoje, tá? Então, nós temos aqui Cláudio José. Bom dia, Cláudio José. Temos também aqui a Lume Santos. Bom dia, Lume Santos. Estou cumprimentando todo mundo aqui, Paulo. Aproveitando aqui. Oi, Jéssica, eu caiu a conexão aqui. Bom, pessoal, já de antemão, eu já peço desculpa para vocês. Estou literalmente aqui do outro lado do mundo e estou com problemas de conexão. Então, a Jéssica vai tocar a live aí com vocês, tá bom? A gente vai se falando. Então vamos Jéssica, lá. pode tocar aí. Então vamos lá. Temos também aqui Solange, da BR Vidros. Bom dia, Solange. Temos também a Mariana Prada, bom dia. Thaís Rifano, bom dia. Legal, tem bastante gente na nossa live hoje. O assunto é bem interessante, pessoal do financeiro aí. Deca Mandoni, bom dia. Temos também nosso querido Cláudio Krafisic. Bom dia, Cláudio. Temos o pessoal aí do RH da Esquadricamp. Bom dia, pessoal. Temos também o Bruno, nosso querido consultor aí. Bom dia. Então, vamos lá, pessoal. Como o Paulo já disse para vocês, a nossa live ela vai trazer hoje um assunto um pouco mais avançado do financeiro, né? Então, nós já tivemos algumas lives que tratam aí os assuntos mais comuns do nosso controle financeiro, contas a receber, contas a pagar,
conciliação bancária. E agora, essas funcionalidades que nós vamos apresentar hoje, elas vêm para agregar na automatização do processo de vocês. Então, o primeiro serviço que a gente vai ver é a funcionalidade de cobrança escritural. Conforme o Paulo disse já para vocês, né, a cobrança escritural, ela faz com que o Factor integre ao seu banco, né? Então, você tem aí o serviço de cobrança escritural, né? Você tem esse serviço no seu banco e você consegue fazer a integração direta do Factor para registrar os seus boletos e receber as informações, se eles foram pagos, se eles foram registrados, se houve alguma alteração através dessa integração de envio e de retorno do seu banco, tá? Então, essa é uma das funcionalidades que a gente vai ver. Então, vamos lá. Deixa eu habilitar aqui para vocês a minha tela. Aí está. Então, nós vamos ver primeiro referente à cobrança escritural. A funcionalidade em si, ela é muito simples de utilizar no dia a dia, né? Para o pessoal que está de frente aí com o financeiro no operacional. Mas, para a gente conseguir utilizar ela, o primeiro ponto é que a versão do Factor, ela está disponível na versão Pro do Factor, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, vocês que já têm a versão mais completa do sistema, vocês têm direito a essa funcionalidade. É só entrar em contato com a nossa equipe e a gente faz a parametrização para vocês, certo? E para quem não tem a versão Pro, entre em contato com o nosso comercial aí para verificar a aquisição da cobrança escritural. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é configurar os cadastros. Então, de uma forma genérica, eu trouxe para vocês um pequeno exemplo para a gente entender como funciona essa parametrização. Então, caso você tenha alguma dúvida, precisa trocar alguma informação depois que a parametrização foi realizada por um de nossos consultores, essa live vai te ajudar depois, tá? Então, vamos lá. Os primeiros cadastros aqui, o primeiro cadastro, na verdade, é o cadastro do banco, né? Para conferir se o banco que você trabalha está cadastrado no Factor. Então, aqui em cadastros, bancos. Então, nós temos aqui alguns bancos cadastrados no Factory, mas caso o seu banco não esteja nessa lista, né, essa lista é uma lista dos principais bancos, né, que as empresas geralmente trabalham dentro da ferramenta, mas é possível inserir um novo banco, basta clicar aqui no botão novo, você vai preencher as informações e você consegue fazer a aquisição, inserir, né, esse registro dentro da ferramenta. Então, assim, o primeiro ponto é conferir se o banco está aqui. Então, hoje nós vamos fazer um exemplo do Banco do Brasil. Então, vou visualizar aqui para vocês entenderem, ó. Ele possui um número. Esse número do banco, pessoal, como vocês podem ver, ele não é sequencial. Cada registro possui um número individual. E esse número faz parte do contexto da cobrança escritural. Então, esse número tem que partir do banco. Eles têm que informar para vocês qual é o número do banco certinho, porque esse número vai constar nos arquivos, no arquivo de remessa, no arquivo de retorno, e faz parte da integração. Então, eu não posso simplesmente numerar conforme eu queira, assim como os demais cadastros do Factor, a gente tem essa autonomia, certo? Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro passo, conferir, o banco está aqui? Tranquilo. Então, vamos para o passo 2. Outra questão que eu acabei de lembrar aqui, referente ao banco. O layout do arquivo de cobrança. Isso daqui é muito importante, pessoal. Por quê? Nós temos aqui o layout 240 e o 400. Então, o KNAB 240, ele possui 240 posições dentro do arquivo. Então, de forma resumida, um arquivo, ele possui os dados, né, um arquivo de texto, ele possui todos os dados para fazer essa leitura pelo banco, conforme o Factor envie, o banco consiga ler. Então, é tudo através de posições e códigos, né? Então, a gente envia aquele determinado código que significa alguma ação em determinada posição e o banco consegue entender essa linguagem. Então, a gente cria uma comunicação através dessa linguagem que foi o banco que disponibilizou para nós.
Então, dentro dessa linguagem, nós temos dois tipos mais comuns, né? Que é o 240 e o 400. Que a nível mais macro, o que significa? 240 colunas dentro do arquivo e o outro 400 colunas dentro do arquivo, tá? Lógico, tem mais especificações, mas não cabe a nós aí discutirmos, porque o nosso foco é entender, o banco precisa passar para vocês essa informação. Qual é o layout que nós devemos importar? Então, quando vocês fazem a aquisição do serviço e vocês adquirem os dados, né? Vocês solicitam os dados desse serviço para a gente integrar no Factory, o banco vai fornecer também essa informação. Se o layout é KNAB 240 ou se o layout é KNAB 400, certo? Então, esse é um ponto importantíssimo, porque se isso estiver diferente do que você contratou no seu banco, você não vai conseguir integrar, tá? Então, é muito importante que o banco forneça esse dado para nós. O segundo cadastro, vocês já estão habituados, né? O pessoal que trabalha no financeiro precisa criar uma conta nova, é a agência. Então, bancos e agências. Então, você precisa cadastrar a sua agência aqui no Factory. Claro que, caso você já possua o Factory na versão One, Smart, ou até mesmo na versão Pro, mas ainda não utiliza da funcionalidade de cobrança escritural, você já possui as contas dos bancos que vocês trabalham cadastrados, certo? Mas é bom a gente se atentar ao cadastro, porque até então, até esse momento, vocês não precisavam deixar exatamente conforme está no banco. Então, faltou um dígito, digitou um dígito errado, o Factor não vai validar isso para vocês nas operações internas. Então, a partir do momento que a gente começa a utilizar a funcionalidade de integrar ao banco, aí sim a gente precisa se atentar muito bem a cada dígito, a cada posição, conforme o banco vai nos orientar a parametrizar o sistema. Então, aqui no Banco do Brasil, eu tenho uma agência, que é a que a gente vai usar de modelo, e ela está cadastrado conforme o meu banco me solicitou. Então, esse é o código e esse é o dígito, certo? Então, tá bom. O próximo cadastro que a gente vai ver é o cadastro de carteira, tá? Então, vamos lá. Cadastros, bancos, carteiras. Então, esse cadastro de carteiras também é uma informação que o banco vai fornecer para vocês. Então, no momento que você adquire lá o serviço da cobrança escritural, você recebe todas as informações e entre as informações, eles vão te fornecer qual é o código da carteira que você está habilitado aí a registrar os boletos. Então, a gente tem que cadastrar, só clicar no botão novo. E aqui nesse cadastro, ele é muito simples, mas tem alguns detalhes que vai depender do seu banco. Então, a gente está mostrando um exemplo do Banco do Brasil, mas esse tipo de cadastro ele pode variar quando trata-se de outra instituição, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, o Santander. Cada banco tem os seus próprios códigos e, às vezes, a nomenclatura muda um pouco, né? O dígito aumenta um caractere, às vezes não tem esse tracinho, que nem vocês estão vendo aí, 17-019. Então, essa informação, quem vai fornecer também é o banco, o gerente da sua conta. Então, a gente seleciona qual é o banco que a gente precisa, o código da carteira que vai aparecer no boleto. Então, nós temos aqui dois campos, um campo para o boleto e outro campo para a remessa. Por quê? Temos alguns bancos que faz com que esse código seja diferente. Um deles é o Banco do Brasil, onde eu digito somente 17 para sair no layout impresso do boleto, né, onde tem um código de barra para o cliente pagar. E aqui no código de remessa, que é o arquivo texto que a gente envia para o banco, eu preciso colocar dessa maneira, 17019. É um dos exemplos que nós temos de carteira. Lembrando que a carteira está relacionada ao seu serviço, então ela pode mudar ou não do código, certo? Outra questão aqui é a modalidade da carteira. Essa informação também vocês receberão do banco. Qual é a modalidade dessa carteira? Aí basta vir aqui e selecionar, certo? A descrição é como ela vai aparecer no Factor para vocês identificarem ela na hora de selecionar. Então, por exemplo, se eu tenho várias contas no Banco do Brasil, por exemplo, eu tenho na modalidade simples, com registro,
eu tenho na modalidade com protesto, vamos supor que eu tenha algumas diferenças, então eu tenho uma carteira vinculada, uma carteira simples, uma carteira descontada, então tudo isso eu vou ter que cadastrar cada uma delas aqui, eu vou vincular a modalidade corretamente, e aí na descrição vocês vão colocar algo que fique fácil o entendimento na hora da pessoa que vai registrar o boleto utilizar essa carteira. Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Tá? Local de pagamento, pagável em qualquer banco. Esse texto não é um texto opcional, onde eu possa escrever algum detalhe da minha empresa, onde eu possa colocar alguma informação de endereço que eu queira particular da minha empresa. Eu não posso fazer isso. Então, eu já vi alguns casos da gente colocar algum texto um pouco fora, né, desse padrão, pagável em qualquer banco, por exemplo, e o banco rejeitar na validação da homologação, porque ele exige que saia o texto que ele mandou para vocês. Então, no momento que a gente abre a solicitação com o banco de iniciar a homologação de boletos, o banco vai informar no campo local de pagamento, escreva esse texto. Cada banco também tem seu texto próprio, então esse é o exemplo do Banco do Brasil, mas do Bradesco provavelmente o texto seja diferente, Santander, e assim por diante. Então, às vezes, da forma como a gente escreve, o banco rejeita e a gente tem que mudar. Então, esse campo, ele é um campo que precisa ser informado, porque ele vai aparecer no layout do boleto, né, na parte onde vai lá, local de pagamento, né, vai aparecer esse texto que está dentro da caixinha, e aí vocês vão vincular isso você vai vincular essa carteira na conta, e na hora de registrar o título, ele vai esse texto junto na informação do boleto, tá? E por último aqui, instrução, tá? A gente não tem nenhuma instrução aqui, vamos cadastrar uma. O que seria a instrução? Instrução é quando eu já quero enviar o boleto instruindo algo. Então, por exemplo, eu já quero enviar o boleto com a instrução de protesto depois de 5 dias de vencido. Então, automaticamente, por eu estar enviando a instrução no registro do boleto, o meu cliente aí nem recebeu, eu só registrei o boleto lá, e eu já indiquei para o banco que eu quero que ele faça essa ação automaticamente. Então, essa ação automaticamente a gente chama de instrução. Então, para que isso ocorra de forma mais fácil, né, para não precisar toda hora indicar, eu quero que esse boleto tenha instrução, eu quero que esse tenha. A gente já vincula na carteira, e a cada registro, toda vez que eu gerar um boleto de um título a receber ou de uma provisão a receber do Factory, o sistema fará o vínculo da instrução dentro do boleto, e essa informação vai no arquivo de remessa para o banco já saber. Não, mas eu não protesto todos os meus títulos. Eu protesto em alguns casos, alguns clientes, então eu não quero que isso seja automático. Tem como? Tem. Basta deixar vazia essa informação, não vinculo nenhuma informação aqui dentro, e vou lá, na hora de enviar aquele determinado título que eu quero que o banco controle o protesto para mim, eu coloco a informação diretamente no título. Então, assim, ao mesmo tempo que o Factor te dá a opção de trabalhar de forma mais automática, ele também permite que a gente parametrize menos e vocês assumam o controle das ações referente à cobrança escritural. Certo? Então, vamos lá. Falando aqui, deixa eu tirar isso daqui. Pronto, a gente vê melhor o Factor. Então, agora que a gente falou da instrução, como que eu cadastro uma instrução caso eu queira? Então, não é um campo obrigatório, né? Então, eu estou partindo primeiro dos campos que vocês não podem deixar de se atentar, mas a instrução é opcional, você enviar com ou não, tá? Então, como que eu crio uma instrução? Cadastro, banco, instruções. Aí eu vou clicar aqui no botão novo, vou indicar qual é o banco, né, dessa instrução, o código dela, e aqui eu posso escrever, né, por exemplo, protestar em 5 dias. Coloco impressa, exige dias de protesto, posso exigir dias de protesto ou não, caso eu queira. E aqui no código, eu vou indicar o código da minha instrução. Esse código também não é um campo que a gente coloque qualquer informação que a gente queira. É um campo que a gente precisa receber esse código do banco.
Então, o banco vai me passar qual que é o código da minha instrução referente à instrução que eu quero enviar. Então, por exemplo, o Banco do Brasil usa o código 09, né? Um exemplo que eu coloquei aí. Por exemplo, o Banco Itaú usa o código 07. Tem banco que não é 09, é só o 9. Então, tudo isso vocês também receberão do banco no momento de receber os dados da cobrança escritural, vocês também saberão qual é o código que vocês devem utilizar ou não. Certo? Então, essa é a maneira da gente criar aí uma instrução, e depois que eu crio ela, eu volto na carteira, edito ela e vinculo a minha instrução aqui. Aí, se eu vincular ela aqui, ela sempre vai aparecer, ela sempre vai ser vinculada nos meus boletos, de forma automática. E a descrição que a gente colocou, né, dentro do cadastro da instrução, também aparece no boleto. Então, assim, temos muitos clientes que optam por usar a instrução, e aí você consegue até colocar algum detalhe a mais na descrição dela, porque isso geralmente o banco não vai implicar, né? Desde que você escreveu o protesto, protestar automaticamente em 5 dias, você escreveu essa informação, então você tem que enviar o código que corresponda à instrução bancária para o banco, né? Então, o banco tem uma tabela. Outra informação importante, todo banco ele possui esse manual do KNAB, manual do KNAB 240 ou do 400, ele sempre possui esse manual indicando o que significa cada campo, o que significa cada nomenclatura que o banco está conversando com vocês, né? Porque o banco ele vai trocar informações por códigos, conforme eu já disse no começo da live. Então, esse manual ele está disponível no site da maioria dos bancos, é só acessar lá e pesquisar. Ele é um manual público, né? Não precisa ter conta no banco para ter acesso a esse tipo de manual. E ele nos auxilia muito, principalmente nessas questões de qual é o código da carteira que eu posso utilizar, qual é o código de instrução. Então, esse tipo de informação a gente consegue através desses manuais, certo? Então, tem alguma dúvida? Entro no manual e me baseio no que está orientando dentro dele. Nossos consultores sempre vão pedir esse manual, né, para o banco, ou então até mesmo acessar diretamente nos sites para iniciar a parametrização dos boletos, certo? Então, vamos lá. Próximo cadastro é o cadastro de ocorrência. O que é cadastro de ocorrência? Cadastro, bancos, ocorrências. Então, eu falei bastante até agora de o banco conversar com a gente através dos códigos, né? Então, o que seriam esses códigos? Eles chamam de ocorrências. Então, eu tenho uma ocorrência para cada situação. Então, cada ocorrência tem o seu código individual. E também, cada banco possui o seu próprio controle de códigos, tá? Isso é bem particular de cada banco, certo? Então, aqui, no cadastro das ocorrências, o Factory ele vai disponibilizar para vocês, talvez, alguns bancos mais comuns, porque isso é padrão, né? Então, a gente adquire essa informação nesse manual que eu citei para vocês, eu venho aqui e vou inserindo uma a uma de todos os bancos que eu trabalho, e depois eu consigo fazer as ações com criar essa comunicação com o banco através desses códigos. Então, o mais comum que a gente utiliza é o código da remessa. Então, se a gente abrir aqui, ó, Banco do Brasil. Como que funciona o cadastro da ocorrência? Eu digito o banco, o código dela, a descrição dela, essa descrição é interna, para a gente saber do que se trata esse código, né? Então, esse código ele vai aparecer em algumas telas que eu já vou mostrar para vocês. Então, essa descrição, ela já não é tão importante quanto o código, mas, gente, código não pode ser alterado. Se o banco trabalha com a nomenclatura 01, vocês têm que cadastrar 01. Se o banco de vocês trabalha somente com o número 1, um dígito somente,
tem que colocar o dígito corretamente. Porque ele forma um bloco de dados. Então, um caractere a mais, um caractere a menos desse bloco, desalinha o bloco. Então, desalinhando o bloco, o banco não consegue fazer a leitura. É muito simples a gente interpretar dessa maneira, né? Ali existe um bloco, a gente não pode desalinhar ele. Então, cada banco tem o seu limite de caracteres para cada código. Então, o Banco do Brasil trabalha com 01, mas caso o banco de vocês trabalhe com dígito só, cadastre somente com dígito. O tipo aqui da ocorrência, essa ocorrência, ela é uma ocorrência de remessa, então remessa é enviar o arquivo para o banco e a opção retorno é importar o arquivo que o banco gera. Então, o Factor gera um arquivo que chamamos de remessa, registramos no banco. O banco gera um arquivo, importamos para o Factor, chamamos eles de retorno. Tá? Então, vamos abrir aqui para vocês entenderem um pouco mais desse cadastro aqui de remessas. Vamos pegar aqui pegar somente do Banco do Brasil para ficar mais fácil. Como vocês podem ver, tem Banco do Brasil, tem alguns outros aqui. Vou pegar aqui. Código 6, ó. No retorno do Banco do Brasil não tem 2 dígitos, somente 1. Então, vamos editar aqui para vocês verem um pouco mais da ocorrência. Então, na hora de eu cadastrar ela, eu tenho que cadastrar todas as ocorrências de remessa e todas as ocorrências de retorno. Essa lista vai estar disponível no manual do seu banco. Então, cada banco tem X quantidades de ocorrências, certo? Eu aconselho sempre a cadastrar todas. Pede para o consultor que está implantando fazer esse cadastro de uma forma um pouco mais rápida, para não precisar fazer um a um, porque caso ocorra alguma situação que você precise daquela ocorrência, na verdade a ocorrência pode até te ajudar a identificar o que você quer fazer com o boleto. Então, essa ocorrência que eu estou mostrando para vocês é a ocorrência de liquidação normal. O que significa? Quando o meu boleto ele é pago no banco, o banco vai registrar esse código 6 no arquivo de retorno e vai trazer para nós a informação. Olha, o boleto número tal foi registrado na ocorrência 6. Então, a gente sabe que a ocorrência 6 é liquidação normal. Então, significa que esse boleto foi pago no seu valor total, sem nenhum ajuste de juros, multa, enfim. Então, aqui o tipo da ocorrência a gente coloca como retorno, porque essa informação quem vai fornecer é o banco. Então, o banco diz se o boleto foi liquidado ou não. Então, é uma operação de retorno. E aqui embaixo, vocês podem ver que a gente tem uma caixinha de opções. Para que serve essa caixinha de opções? É para a gente identificar o que eu quero que o Factory faça a cada ocorrência. Então, até agora a gente falou as obrigatoriedades do banco, né? O que o banco precisa para realizar essa comunicação com o Factory. Agora, essa caixinha é o que eu quero que o Factory faça a partir da ocorrência que o banco retornar para nós. Então, vamos voltar ao princípio de que nós geramos um arquivo de remessa, enviamos ao banco. O banco gera um arquivo, chamamos de retorno, e importamos ao Factor. Quando eu importo esse arquivo de retorno, eu quero que o sistema faça algo com esse título. Então, se esse título foi baixado, foi pago, né? Eu quero que o Factor baixe o meu título. Então, essas opções que nós temos aqui é o que eu quero que o sistema faça com aquele movimento que está vinculado ao boleto. Então, ele pode ser um título a receber, como também pode ser uma provisão a receber, né? Nós temos controle aí de provisões que também podem ser gerados boletos para o cliente de vocês. Então, dentro dessas opções, nós temos a opção realizar baixa do título, conforme está escrito aí no textinho. Ao processar um arquivo, inclui o título na baixa do título, caso ele possua essa ocorrência. Então, ele vai gerar uma baixa de títulos com esse título para vocês. Temos a opção de ignorar a ocorrência, alterar o portador do título. Quando que a gente usa essa opção alterar portador do título? A gente usa bastante. Quando vocês têm aquela situação de trocar títulos, né, no banco, né, trocar duplicatas, descontar duplicatas, né, cada cliente chama de um termo. Mas, assim, basicamente você enviou um lote de títulos, esses títulos ainda não foram pagos pelos clientes,
e vocês antecipam o recebimento deles. Então, quem te adianta esse valor é o banco e não o cliente. Então, existe esse tipo de serviço, né? Cada banco trabalha da sua maneira, cada banco tem as suas particularidades, mas, a grosso modo, é essa funcionalidade de eu ter essa opção de antecipar o valor de um bloco de títulos, né? Ou de alguns títulos selecionados, antes mesmo deles serem liquidados. Então, quando eu faço isso, como que eu gerencio isso no Factor? A gente usa essa opção de alterar portador. Então, o portador, você já conhece, aquele campo que fica dentro do cadastro do título. Eu consigo criar um portador lá, duplicata, troca de duplicata, e quando eu receber uma ação, uma ocorrência do banco, indicando que esse boleto foi trocado, o banco vai enviar na ocorrência certa, né, que tem um código correto para indicar que foi realizado com sucesso essa ação, e a gente ativa essa opção aqui. Aí a gente indica aqui qual que é o portador que a gente quer que o Factor troque, e aí automaticamente ele vai lá no título vinculado a esse boleto que recebeu essa ocorrência e troca o portador. Então, nos relatórios do Factor, temos relatórios por portadores, por exemplo, você consegue ter essa informação de quais são os títulos que foram trocados, né? Então, esses títulos que foram trocados, geralmente você pagou uma taxa por eles, né? Cada banco tem as suas regras. Mas essa opção ela é muito utilizada aí quando há necessidade de indicar alguma movimentação no título sem realizar uma baixa nele, né? Então, trocar um portador é uma ação que nos ajuda aí na parte de relatórios para a gente localizar os títulos de uma maneira mais fácil. Certo? Então, vamos lá. Então, essa é a ocorrência. Então, como vocês podem ver, nós temos algumas ocorrências de remessa e a maioria é de retorno, né? Porque o retorno é onde traz a maior variedade de informações, né? Ó, por exemplo, posso ter feito a liquidação normal, alteração do tipo de cobrança, liquidação por saldo, baixa do título. Então, eu fui lá no banco, baixei o título. Então, todas essas informações aí, elas virão aqui através de ocorrências, certo? Lembrando que cada uma tem seu código próprio. Esse código, ele está disponível através do arquivo, como eu disse, e aí vocês configuram o Factor para que a gente consiga ter o maior número de informações, tá? E por último, depois que a gente termina a ocorrência, a gente vai agora para o que fecha todos esses assuntos que a gente viu separadamente, né? Nós vimos banco, agência, carteira, instrução, ocorrência, são cadastros básicos, mas agora a gente vai no cadastro que une todas essas informações, que aí sim é onde está o detalhe de cada banco. Cadastro, bancos, contas. Então, aqui é o cadastro da conta, vocês vão editar ele, e agora a gente vai colocar alguns detalhes a mais, né, nesse cadastro. Eu vou explicar os campos que são importantes e campos que são obrigatórios aí para controle de cobrança escritural, tá? Então, assim, alguns desses campos já estão preenchidos no Factor de vocês por conta de vocês controlarem a conciliação bancária da conta, certo? Então, esses outros que vocês estão vendo aqui, está praticamente tudo preenchido, esses sim são para controle de cobrança escritural. Então, o que o Factor usa tanto? Aqui, ó, código do cedente e o dígito do cedente. Isso daqui varia de cada banco. Então, por exemplo, o Banco do Brasil exige que você copie o mesmo número da conta, o mesmo dígito e cole aqui embaixo. Esse campo, ele vai ser disponibilizado no boleto. Então, se o seu banco falar para você qual é o código do cedente, o dígito do cedente, você vai preencher ele aqui nesses campos especiais para esse tipo de controle, tá? Convênio. O convênio, geralmente, é um código que está relacionado ao serviço da cobrança escritural de vocês. Então, por exemplo, eu posso ter o Banco do Brasil como a minha conta principal, eu só gero o boleto pelo Banco do Brasil. Porém, eu tenho 5 empresas cadastradas no Factor. E essas 5 empresas, eu vou gerenciar a cobrança escritural. Então, eu vou abrir um serviço no banco para cada conta.
certo? No banco, elas são tratadas individualmente. Então, conta A, eu tenho um código, conta B, eu tenho outro código de convênio, e assim por diante. Então, esse código do convênio, ele vai estar disponibilizado aí para vocês lá no cadastro, na hora que vocês forem consultar o serviço de cobrança. Geralmente, alguns bancos disponibilizam um contrato da cobrança, né? Porque é um contrato que vocês fazem com o banco para ter esse serviço. Então, esse código geralmente está disponível dentro do site do banco, mas também o gerente ele vai te fornecer. Alguns bancos indicam para nós que não é para preencher esse convênio, por exemplo, o Itaú. O Itaú ele já manda para nós consultores na hora da parametrização, não precisa colocar o convênio. Então a gente sabe que é uma particularidade do Itaú. Mas, por exemplo, o Banco do Brasil já quer que a gente pegue esse código e coloque aqui para ter um registro a mais referente àquele contrato que ele está gerenciando para nós nessa comunicação de registrar boletos e enviar o retorno deles, certo? Então, caso você precise colocar o convênio, é neste campo aqui, certo? Um outro campo que é importante também é a ocorrência de remessa padrão. Então, aqui, como vocês podem ver, deixa eu diminuir aqui um pouco. Aí. Aqui vai aparecer para nós todos aqueles cadastros de remessa que a gente acabou de ver, que são do tipo remessa e estão cadastrados, vinculados ao banco dessa conta. Então, nós estamos com uma conta vinculada ao Banco do Brasil. Aqui vai aparecer para nós todas as remessas que nós cadastramos agora no passo anterior. E aqui, qual é a remessa que simboliza registrar um título, né? Então, a remessa é o código de remessa, código de ocorrência 01. Então, a gente vincula ele aqui dentro da conta para quê? Porque toda vez que eu gerar um título e eu dizer que esse título é dessa conta, ele já vai fazer esse vínculo dessa ocorrência. Sem ocorrência, o Factor não entende que eu preciso vincular esse título ao arquivo da remessa. Então, é como se fosse uma variável, né? Eu tenho um bloco que eu vou colocar todos os títulos aqui dentro, certo? Para eu conseguir inserir meu título aqui dentro, eu preciso que o Factor me dê alguma informação. Esse título vai, esse título não vai? Aí nós temos a ocorrência que pode nos ajudar nisso. Então, alguns bancos, nessa modalidade, né, da gente registrar o boleto, a gente precisa da ocorrência. Então, eu coloco esse códigozinho aqui, ó, 01, dentro de cada título, e aí o Factor consegue ver, ó, são esses 10 aqui que tem ocorrência. Puxa para o arquivo de remessa, monta o bloco e manda para o banco. Então, quando eu vinculo ele dentro da conta, eu não preciso entrar em título por título e fazer esse vínculo manual. Basta eu dizer que eu estou gerando o boleto dessa conta e o Factor já amarra esse 01 dentro do título. Então, é para isso que ele precisa estar aqui dentro, para você não precisar ficar editando seus títulos. Vamos pensar aí que você fez um contrato aí de uma venda nova com o cliente e essa venda você dividiu em 10 boletos, né? Acabei de fechar a obra, fiz em 10 boletos. Então, eu vou gerar, por exemplo, posso gerar um boleto e desdobrar ele em 10 parcelas, certo? Vamos supor que eu não faça esse vínculo aqui. Eu vou ter que entrar 10 vezes, né? Um título por título e indicar que eu quero que esse título pertença a uma remessa. Então, para indicar que o título vai pertencer a uma remessa, é com o código da ocorrência que representa o registro do título, que no caso, na maioria dos bancos, nunca vi diferente, é o 01, tá? Então, para você não precisar fazer 10 vezes a mesma ação, você faz isso, e aí na hora que você indica que eu quero que gere boleto da conta 77000, o Factor amarra para você os 10 títulos, tá bom? Agora, outra informação, aqui, só para concluir o assunto da remessa, último número de remessa. Então, aqui vai indicar o número do arquivo. Então, cada arquivo de remessa tem sua numeração. Então, começa no 1, 2, 3 e assim vai indo. Então, tem bancos que controlam esse número. Eu já vi banco que não deixa você enviar fora da faixa. Por exemplo, enviei o número 100, quero enviar o 200. Tem banco que não deixa, porque ele controla essa numeração. Tem banco que não controla isso, mas o Factor controla. Então, como todo o registro do Factor é numerado, títulos são numerados, participantes são numerados,
produtos são numerados, qualquer tipo de informação, a gente sempre tem um código para indicar do que se trata. Então, o arquivo de remessa não vai ser diferente. Cada arquivo tem o seu número, seja ele para controle somente interno ou também para controle do banco. Então, aqui vai ficar o último número da remessa. Então, toda vez que eu gerar uma remessa, ele vem aqui e atualiza esse cadastro. Se um dia eu precisar, de algum problema na minha remessa, precisei excluir ela e voltar o número anterior, eu posso vir aqui e fazer essa manutenção. Tá? E aqui, para a gente concluir, na aba carteiras, eu vou vincular quais são as carteiras que essa conta trabalha. Então, se eu tenho uma conta que trabalha com a carteira vinculada e com a carteira simples, por exemplo, eu vou vincular as duas carteiras aqui. Então, relembrando, carteiras são cadastros individuais, que a gente já fez. Eu venho na conta e amarro qual é a carteira que eu quero trabalhar. Dentro dessa amarração, não basta só indicar a carteira. Eu tenho que preencher esses 3 campos que estão aqui. Número inicial, número final e o último número utilizado, que é o nosso número, que a gente chama no banco. Qual é o nosso número? É o número do boleto, gente. Então, no layout do boleto, vai ter no cantinho lá o número dele. Então, qual que é o número do boleto? Tem bancos que trabalham com 10 dígitos, no caso do Banco do Brasil. Tem banco, o Itaú, se eu não me engano, são 8 dígitos. Cada banco tem a sua quantidade de dígitos. Então, esse cadastro é importante para isso. O nosso número inicial pode ser o número 1, por exemplo. Se você não utilizava nenhum software para fazer essa integração com o banco, esse número pode partir do 0, do 1, né? Se você já utilizou algum outro software e aí você trocou para o Factor, veio para nós aqui, e aí você quer transferir esse controle de cobrança escritural para o Factor, aí a gente coloca a partir do número que foi o seu último número no seu outro software. E aí sim a gente retoma o controle a partir daqui. Por que eu estou falando isso? Quando você tem o registro do banco diretamente no site do banco do Itaú, do Bradesco, do Brasil, quando você faz esse registro lá, você não tem esse gerenciamento de número. Quem gerencia o número para você é o banco. Então, esses campos, eles não são relevantes, né? Eles acabam sendo ignorados e o banco faz a gestão disso para você. A partir do momento que você pega a responsabilidade de enviar o boleto para o banco, você precisa indicar para o banco qual é o boleto que você está enviando. Então, sim, quando a gente assume a responsabilidade de integrar com o software, a responsabilidade do boleto não é mais do banco, agora ela é nossa, porque quem está responsável por disponibilizar as informações somos nós, empresa, que estamos enviando através do software. Então, esse nosso número inicial e final, ele tem que estar relacionado aí, por exemplo, aqui, ó, nosso número final, 99999 para o Factor não estourar, né? Para ele poder ir gerando vários números. Mas a quantidade deles, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, ó, a quantidade de caracteres, isso é uma das informações assim que o banco ele bate em cima, se estiver errado ele devolve e você não vai conseguir registrar seu boleto. Então, o Banco do Brasil são 10, você vai pôr 10 noves aí. O Banco do Itaú é 8, põe 8, número 9, e assim por diante. E o último número utilizado, a gente pode começar com o número 1, e aí cada boleto que o Factor vai gerando, ele vai atualizando esse campo para nós, igual na remessa que eu falei, esse campo vai sendo trocado para que o próximo boleto pegue o número seguinte ao último que está aqui. Certo? Então é para isso que servem esses campos. Às vezes a gente pede esse campo para o pessoal do banco e eles falam, a gente não tem essa informação, a gente nunca forneceu o nosso número. Por quê? Porque às vezes o cliente nunca registrou através de um software, então ele não tem esse número no sistema dele, porque esse número era gerenciado automaticamente. Então, se você gerencia num outro software, você vai lá no outro software, faz a colinha lá de quais foram os últimos números de boleto que você gerou, vem para o Factor e parametriza. É a primeira vez? Não tem problema, basta colocar a quantidade de caracteres que o seu banco exige na numeração, tá? É isso aí. Esse é o cadastro da conta, para a gente fechar aqui o assunto de cadastros, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais um pessoal aqui que entrou. Margarete, bom dia.
Calil Rodrigues, bom dia. Rodrigo Justa, bom dia, time. Factor Live, é isso aí, pessoal. Hoje eu tô sozinha, tá meio triste aqui, né? Ó, o Paulo, agora tá só assistindo a live. É isso aí, vamos continuar o assunto. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem ir escrevendo aí no chat, tá? Tanto do YouTube como do Facebook. Só mandar aí, a gente vai respondendo conforme o assunto for surgindo, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Certo. Tem uma pergunta aqui já. Deixa eu ver. Do Wellington. Bom dia, Wellington. Mesmo assim, na dúvida, podemos fazer testes? Aí tem um complemento aqui. De qual número? Sim, Wellington. A gente pode fazer testes, sim, na hora de enviar, porque, assim, quando a gente adquire esse serviço com o banco, a gente habilita um ambiente que a gente chama de homologação. Alguns bancos têm esse ambiente. E aí, esse ambiente, ele não vai interferir em nenhum boleto que você está registrando ali no seu dia a dia da empresa, né? Então, você está ali faturando, gerando boleto, e a gente aqui da consultoria, a gente está ali parametrizando em paralelo com a sua operação que está fluindo, para não atrapalhar a operação do cliente. Então, nesse momento de teste, alguns bancos fornecem as plataformas dos sites, então, dentro do site lá do banco, tem um local de testar o arquivo, de testar enviando um arquivo com a nomenclatura de teste, e alguns bancos não têm isso, mas eles fazem essa validação por e-mail. A gente manda, eles disponibilizam um e-mail de suporte, a gente manda e o banco devolve. Olha, tá ok o arquivo, pode registrar em produção para a gente testar. Então, nesse momento de teste, o número também pode ser validado. Então, se eu coloquei um caractere a mais, a menos no nosso número, o banco vai me dizer, olha, Jéssica, tá errado aqui, porque a gente precisa que seja 8 números e você enviou 9. Aí a gente vai lá, ajusta, gera de novo e manda para eles. Então, existe sim essa fase de teste, a gente pode validar o número por lá sim. Tá? Tem mais uma pergunta aqui, da Lumi Santos, para todas as versões do Factory. Sim, a cobrança escritural, ela está disponível aí, já integrada ao módulo do Factor Pro, né? Dentro do Factor Pro, você tem você já tem a disponibilidade da funcionalidade para utilizar quando quiser, né? Mas, caso você seja de outra versão, daí eu peço para que você entre em contato com o nosso comercial para estar esclarecendo mais informações aí referente à aquisição dessa cobrança escritural, tá, pessoal? Nossa equipe do comercial aí pode esclarecer melhor para vocês essa questão aí da aquisição da funcionalidade. Então, vamos lá. Agora que a gente finalizou toda a parte cadastral, a gente vai gerar o arquivo de remessa. Então, eu vou fechar aqui para nós todas essas informações que a gente já viu, pessoal. Anotou aí, a live vai ficar gravada, né? Então, quem não conseguiu ver, se eu fiz muito rápido, depois, assim que concluir, vai estar disponível no YouTube e logo mais no nosso canal do cliente, né? Que é o nosso canal de interação aí com todos vocês clientes, certo? Então, vamos lá. Agora, referente à remessa, como que eu inicio esse controle dela, né? Já parametrizei todo o Factor, lembrando que essa parametrização é uma vez só, pessoal. Não precisa sempre ficar mexendo, tendo todo esse trabalho. Uma vez feito, configurado, o banco homologou, que nem o Wellington perguntou, o banco tem como fazer teste? Sim, o banco deu ok? Está pronta a sua cobrança escritural. Agora é só gerar remessa e importar arquivo de retorno. Então, o primeiro passo aqui, ó, no Contas a Receber Títulos, vocês já estão bem habituados aí com essa tela, a gente tem os títulos aqui, certo? Dentro desses títulos, eu vou indicar que eu quero gerar um boleto dele. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse boleto aqui, esses dois aqui, ó, de R$150, posso fazer individualmente, gerar boleto, botão imprimir,
ou eu posso fazer um lote de boletos já e enviar para o meu cliente. Então, se eu fiz um parcelamento aí de 5 vezes para ele em boleto, eu já posso enviar os 5 boletos de uma vez para ele. Se eu quiser fazer de forma individual, não tem problema também, é só selecionar um por um e clicar naquele botãozinho. Então, assim, a gente vai selecionar, clicar no botão gerar boleto e imprimir. Quando eu faço isso, o que o Factor vai fazer aqui para mim? Ele pergunta qual é a conta e qual é a carteira. Por que ele está me perguntando isso? Porque essa informação ela não está dentro do título. Então, aqui eu vou indicar que a conta é a conta do Banco do Brasil e a carteira, deixa eu abaixar a tela aqui, a carteira é a carteira 17. Então, lembra por que eu fui falando passo a passo? Quantas carteiras eu vinculei lá? Somente uma. Se eu tivesse mais de uma, aqui iria aparecer todas as opções para eu selecionar. Então, é para isso que a gente vincula e deixa com as descrições bem legais para serem identificadas, ó, porque isso aqui é para nós, para quem está utilizando o Factor. Quem está validando pelo banco vai validar pelos códigos 17, 17019, certo? Então, a gente vincula aqui e clica no botão continuar. Quando eu faço isso, o Factor ele vai pegar o layout do Banco do Brasil, né? Cada banco tem o seu layout de boleto e imprime para nós. Então, aqui nós temos as informações aqui em cima da empresa, ó, aqui é aquela informação, ó, pagável em qualquer banco. O texto que a gente selecionou lá, o valor do boleto, o número do documento, aqui o código da conta, o código da agência. Não sei se tá ruim aí para vocês, vou subir um pouquinho mais. Aí. Lembrando que todos os dados aqui, pessoal, são dados de treinamento, são dados que eu inventei, conta, número, agência, certo? Só para a gente não esquecer desse detalhe que nós estamos aprendendo, né? Então, estamos aprendendo como configurar aí a cobrança escritural no sistema. Aqui, ó, o código, nosso número. Lembra que eu falei lá do monte de número 9? Então, assim, o número do boleto é 7, porque o último lá era 6. O número do boleto é 7, mas olha a quantidade de zero que ele complementou, porque é a quantidade que o banco exige. Então, se o banco exigiu 10 caracteres, a gente completa lá no nosso número com 10, números 9, para daí, na hora que ele gerar o boleto, ele faz esse complemento com 0. Então, é para isso que serve. O código do convênio. Algumas informações a gente vai identificando aqui, que muitas vezes a gente nem se atenta de conferir isso no boleto, né? Mas são informações importantes, ainda mais na hora de parametrizar ele. A data que eu estou gerando o boleto, e aqui embaixo as informações do cliente, né? A construtora São Paulo, o endereço da construtora, e aqui as instruções, ó. Isso daqui eu vou falar já para vocês. Como que eu gerencio os juros e a multa dentro do título? Então, aqui, ó, instruções, após a data do vencimento, cobrar R$3 de multa e 0,5 de juros mora ao dia, tá? Essas informações aqui, a gente já vai ver dentro do título como que elas foram inseridas, tá? E aqui é o outro boleto, tá? Aqui a gente já inicia o boleto número 8. Então, como vocês podem ver, ele vai colocando um boleto embaixo do outro para ficar mais fácil de imprimir. Código de barras, tudo bonitinho. Certo? Então, é um boleto já no layout que o banco precisa, com todas as informações do Banco do Brasil, né? Nesse caso, a gente pode imprimir por aqui. Aí ele vai habilitar as impressoras da sua máquina, tudo mais. Certo? Então, aí nós geramos o boleto. Gerei o boleto e imprimi. Beleza, Jéssica, é só gerar o boleto, imprimir e dar para o meu cliente pagar? Não. Você gera o boleto, você imprime ele e depois você faz o registro no banco. Então, gerar boleto, imprimir e entregar para o seu cliente é um caminho e enviar para o banco é um outro caminho. Então, são duas coisas que vocês nunca podem deixar de fazer. Não, se o cliente recebeu o boleto, tentou pagar, mas você esqueceu de registrar ele no banco, ele não vai conseguir pagar, porque esse boleto não está dentro do banco. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, no momento que a gente valida a cobrança escritural,
porque é uma informação que às vezes acaba passando pelo fato de antes você não precisar realizar esse tipo de ação, né? Eu entrava no site, digitava lá o que eu queria no boleto, já imprimia e já mandava para o cliente. Agora não. Agora você está enviando para o banco quais são os boletos que você quer que ele registre. Então, assim, todos os dias, o que a gente geralmente aconselha para os clientes, todos os dias, no final do expediente, você pega e faz esse arquivo de remessa com todos os boletos que você gerou durante o dia. Ah, tem um volume alto de boletos, então você deixa para fazer esse arquivo uma única vez no final do dia. Não precisa fazer, gerei o arquivo, registro, gerei o título, registro, gerei registro, porque tem banco que não permite mais de uma remessa no mesmo dia. Eu estou dando todas essas dicas porque são experiências que eu já passei, porque a gente já implantou vários bancos e cada banco tem uma particularidade que às vezes o outro não tem, o outro é mais simples, o outro é mais rápido. Então, tem banco que não aceita que você envie mais de uma remessa. E aí você já enviou com um título, depois você gerou mais 15 títulos que vencem amanhã. Como que você faz para registrar esses outros títulos? Então, a gente tem que estar ciente das limitações de cada banco, cada serviço do banco, tá? Então, quando eu gero o boleto, o que aconteceu? Vou editar o título aqui para vocês entenderem. Ele vinculou aqui para mim a conta e a carteira e o número. Então, quando ele fez esse vínculo aqui para mim, na hora de eu selecionar aquela caixinha lá, coloquei na caixinha lá, conta, carteira, aí ele gerou para mim essa informação. Quando eu fiz isso, ele já vinculou para mim o quê? A ocorrência. Então, aqui dentro do título, na aba ocorrência, ele já vinculou para mim aqui, ó, registro de título, não tem remessa nenhuma ainda, mas ele já vinculou uma ocorrência. Então, agora eu sei que esse título número NF número 5 de R$ 150, boleto número 7, está disponível para ser vinculado a uma remessa. Certo? Então, aqui, depois que a gente preencheu essas informações, o boleto já está pronto. Tá, mas tem alguma opção disso ser automático, Jéssica? Tipo, por exemplo, eu quero que sempre gere boleto da conta do Banco do Brasil. Sempre. Eu não quero que meu funcionário tenha o trabalho de ficar vindo aqui, vinculando e amarrando toda vez. Sim, você pode deixar isso parametrizado no seu estabelecimento, caso você queira. Pode deixar aqui no cadastro. Você pode aqui, ó, no cadastro do estabelecimento, né, onde fica o CNPJ, os dados de endereço da empresa, você pode vir aqui na aba financeira e indicar a conta que você quer e a carteira que você quer que sempre gere boleto por aqui. Só que fazendo isso, o Factor não vai perguntar mais. Então, por exemplo, eu gerei uma nota fiscal com uma configuração que o Factor possui esse tipo de parametrização, com uma configuração que faz com que eu gere boleto automaticamente, ele vai ser gerado automaticamente para essa empresa, para essa conta, desculpa, que você vinculou à empresa que está vinculada à nota. Então, quero deixar automático? Sim, posso. Aba financeiro, conta e carteira, certo? Posso vincular aqui. Tá, mas como que eu faço para gerar sempre boleto? Automaticamente. Nós temos alguns parâmetros no Factor que permite que a gente gere esse boleto automaticamente no final da nota, tá? Então, no final da sua nota, na hora que você vai finalizar, transmitir ela, o Factor já vai vincular esse boleto automaticamente. Para ele fazer isso, ele precisa dessas informações do cadastro da empresa. Uma outra informação também é no cadastro do cliente. Dentro do cadastro do cliente, vou pegar aqui, Esquadria Sorocaba. Dentro do cadastro do cliente, eu consigo definir se eu quero que gere boleto ou não. Então, por exemplo, eu tenho uma funcionalidade, eu ativei a opção de gerar boleto automaticamente quando eu concluir a minha nota e gerar os meus títulos, certo? Dentro dessa funcionalidade, eu tenho alguns clientes que eu não quero que seja automático, porque esses clientes ele vai me pagar através de transferência, ele passa sempre no cartão de crédito, alguma informação diferente do boleto. Então, para isso, eu desmarco essa opção no cadastro dele, e aí o cliente não vai, toda vez que eu gerar uma nota fiscal para ele, não vai gerar boleto automaticamente. Então, a gente tem essa configuração também.
certo? Isso aí. Então, depois que eu gerei os títulos, como que funciona a questão dos juros, né, que eu falei para vocês? Aqui em parâmetros, a gente tem parâmetro para juros. Vou pegar aqui para vocês verem. É o 261. Então, aqui, desse cadastro, esse parâmetro, eu vou pôr o percentual diário de juros. Então, por exemplo, eu cobro tanto ao mês. O banco vai sempre falar, é X ao mês. Você vai dividir lá por 30 e vai pôr o valor do dia aqui. Então, o Factor vai preencher esse percentual em todos os títulos que ele gerar, independente se tem cobrança escritural ou não. Porque caso tenha, depois que o título foi criado, a informação já está dentro dele para ser usada na hora de aparecer no boleto o cálculo dos juros. E multa também. A gente tem um outro parâmetro aqui, que é o 260, que é da mesma maneira que é o percentual de multa. Então, você coloca o percentual diário da multa para o Factor calcular para vocês. Feito isso, dentro do título, toda vez que eu gerar um título, vou clicar no botão novo aqui, o Factor já preenche para vocês, ó, percentual de juros e percentual de multa. Ó. Nem preenchi o título, ele já preenche para nós, porque isso está amarrado no parâmetro. Mas eu não quero que gere juros e multa nesse título, é só apagar aqui antes de gerar o título, daí não vai gerar. Certo? É isso aí. Então, depois que a gente gerou o título, agora a gente vai gerar o arquivo da remessa. Então, financeiro, contas a receber, cobrança escritural, remessa. Então, aqui nesse menu, a gente vai clicar aqui no botão novo. Qual é a conta? Conta do Banco do Brasil. Qual é a carteira? Carteira 17. Clica no localizar. Cliquei no localizar, aqui estão os 2 títulos que a gente acabou de gerar. Então, caso você tenha aí vários títulos que você gerou durante o seu dia, todos aparecerão aqui para você indicar quais são aqueles que você quer gerar remessa ou não. Aí você vai marcar aqui as 2 flags, né? Para indicar que eu quero os 2 títulos dentro da minha remessa. Clico no botão criar. Criei a remessa. Então, a remessa está aqui. Eu vou selecionar ela, finalizar. Finalizei a remessa. Depois de finalizada, eu vou selecionar ela, gerar arquivo. Aí, na hora de gerar o arquivo, ele vai perguntar o local do seu computador que você deseja salvar esse arquivo. E, detalhe, alguns bancos exigem que esse número seja alguma nomenclatura específica, né? Então, alguns bancos, o Factor já vai gravar com um nome diferente do que vocês estão vendo na live, porque o banco exige esse tipo de padrão, até mesmo do nome. Tem banco que é bem criterioso, tá? Então, a gente salva aqui, salvamos o arquivo. Para visualizar ele, exibir gerados, tá aqui o meu arquivo do banco. Consigo abrir a estrutura dele pelo Factor? Não. Você consegue abrir a estrutura no seu leitor de texto do seu computador, né? Depois que você fez a exportação. O Factor, só você consegue visualizar o que tem dentro dele. Então, aqui dentro eu tenho 2 títulos, aqui estão os títulos e as informações simples, né? Qual é a ocorrência que a gente registrou e tudo mais. Aí, para onde foi esse arquivo, né? O que eu faço com esse arquivo, Jéssica? Então, eu vou abrir aqui para vocês, ó, uma pastinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui é o arquivo que foi salvo, né? Esse daqui. Então, eu vou abrir ele aqui, rapidinho, para vocês entenderem um pouco mais a estrutura. Então, esse é o arquivo que o banco gera, né? Ele está em TXT, ele está em ponto remessa, mas a gente edita ele como texto e eu consigo ver. Então, essas informações aqui é aquele bloco de informações que eu falei que o banco precisa, que é o que o banco valida. Então, se eu clico aqui, ó, na última posição, vocês vão ver aqui que ele está na posição 241, que ele sempre olha à direita de onde está o mouse. Então, eu tenho 240 posições em cada linha. Então, se eu clicar aqui, eu tenho 240, 240, 240, ó, em todas as linhas do meu banco. Quando eu tenho layout de 400, quando vocês chegarem no final aqui, ele vai ter 400 colunas, né? Aqui no editor de texto, vai simbolizar para vocês. Aqui eu consigo ver o número do título, ó, título 07, número da nota.
Claro, eu tenho facilidade para ler esse arquivo porque a gente já parametriza ele há muito tempo, mas isso não é uma informação que vocês, clientes, precisam decorar, entender todo o arquivo. É só para vocês visualizarem como que essa informação é montada, né? Então, esse bloco aqui é o bloco que o banco consegue ler, né? Está traduzido no formato que eles definiram. Então, a gente vai pegar esse bloco aqui e vai lá no site do banco e vai registrar lá no site do banco. Registrou, o banco deu ok, a sua remessa está registrada. No dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai puxar o arquivo de retorno. Por quê? Toda vez que eu registro uma remessa, eu preciso ter certeza que ela foi registrada. O banco não faz isso na hora. Ele leva algumas horas para registrar. Então, para isso, a gente precisa puxar sempre no dia seguinte a informação do retorno para ele dizer se aquele registro que a gente enviou no dia anterior foi concluído ou não. Então, essa informação a gente consegue visualizar através do arquivo de retorno. Então, remessa sempre enviar no final do dia e o retorno sempre puxar no começo do expediente. Começou a trabalhar, vai lá e puxa o retorno para ver o que aconteceu no dia anterior, para ver se teve algum título que baixou e assim por diante. Então, financeiro, contas a receber, cobrança escritural, retorno, tá? Então, a gente vai vir aqui no arquivo de retorno, clica no botão novo, seleciona a conta, clica no botãozinho aqui de pastinha, vamos lá na nossa pastinha, que a gente precisa aqui, tá? E vamos pegar aqui um arquivo de retorno. A gente clica aqui no botão ler arquivo, tá? Quando eu faço esse ler arquivo, o que o Factor vai fazer aqui? Ele vai indicar aqui no cabeçalho a conta, que ele está lendo o arquivo do banco. Então, que arquivo que ele está lendo? Vou mostrar aqui para vocês. Ele está lendo esse arquivo aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui, ó, final 44, que é o que eu importei. Então, esses dados que vocês estão vendo aqui, que não dá para entender nada, é o que a gente está vendo aqui no Factor, de uma forma didática, que o sistema está interpretando para nós. Então, aqui é o cabeçalho e aqui são os títulos. Então, aqui nos títulos, ele vai indicar para mim, nessa primeira coluna, se é um título, e na segunda coluna ele vai indicar se é uma provisão, indica separado para nós. E essa coluna ignorar, para que ela serve? Vamos supor que não tivesse encontrado nenhum título. Então, por exemplo, comecei a usar cobrança escritural hoje, mas eu já estou usando o boleto há mais de anos na empresa. Então, se os clientes estão pagando aqueles boletos que você registrou lá direto no banco, na hora que você puxar o arquivo de retorno, esses boletos também podem aparecer, porque ele tem número, né? Só que esse número não está no Factory. Então, como o número não está no Factory, o Factor vai listar ele aqui vazio. E aí a gente ignora eles, porque não são boletos que a gente vai baixar do sistema, são boletos que foram registrados antes da gente enviar pelo Factory. Tá? É isso aí. Então, aqui na coluna ocorrência, ele registrou aqui para nós a ocorrência, confirmação da entrada do título. Então, se eu entrar aqui em cadastro, bancos, ocorrências, cadê aqui? Se eu entrar aqui, vocês vão ver que a ocorrência, olha ela aqui, ó, número 2, confirmação de entrada do título. Então, o banco devolveu a informação número 2. Como que eu sei? Por causa do texto. O texto aparece aqui para nós. Tudo está ligado, por isso que eu fui mostrando passo a passo para vocês. O número do boleto, através desse número que o Factor vai achar o boleto dentro dos títulos. Então, como que eu sei? Ó, é NF3, parcela número 2 de R$10. Se eu for lá em títulos a receber, minha parcela de R$10 aqui, visualizar ela, ó, aqui, ó, número 3, o boleto com ocorrência, tudo bonitinho, ó. Então, esse é o boleto número 3, por isso que ele identificou, que ele tá com a mesma conta, a mesma carteira e com o mesmo número. Se se ele aparecer uma linha vazia, é porque ele não identificou esse boleto aqui dentro do Factor, certo? E aqui na frente a gente tem rejeição, caso tenha alguma rejeição nesse boleto, vai listar o motivo da rejeição, o banco informa para nós, bonitinho. Isso a gente não precisa se preocupar, porque o Factor trata com esses códigos internamente. O valor do título, se ele teve algum tipo de alteração, ó, juros, multa, despesa de cartório, esses valores aparecem aqui
Tudo depende se o banco envia, né? Tem banco que não envia, e a data do vencimento do título. O que a gente faz com esse boleto? A gente pega, com esse arquivo de retorno, a gente grava e finaliza. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Wellington, é possível ter mandado 10 títulos e ele rejeitar somente um ou ele rejeita todo o arquivo? Boa pergunta. É possível que ele rejeite um dos boletos que estão dentro do arquivo, mas não necessariamente se um foi rejeitado, todo o arquivo vai ser rejeitado. Por quê? Dentro do arquivo, cada boleto ele está sendo tratado individualmente na sua linha, né? Que a gente viu aqui. Deixa eu mostrar aqui novamente. Cada linha dessa daqui indica um boleto. Tá? Então, aqui é um boleto. Se eu tivesse mais, ia estar listando todos os boletos aqui. Então, como o Factor lê também individualmente, o banco, na hora de informar, ele vai trazer a ocorrência, indicando o que aconteceu com aquele boleto e o motivo da rejeição, caso ele tenha sido rejeitado. Então, se eu tenho 10 boletos aqui e o primeiro foi rejeitado, por exemplo, o vencimento está retroativo, está faltando alguma informação do cliente, CPF, alguma coisa, ele vai rejeitar aquele boleto e não o lote todo. Certo? Boa pergunta aí. Obrigada pela pergunta, Wellington. Tá? Então, vamos lá. Então, quando eu gravo o arquivo, o que ele vai fazer? Eu vou gravar ele aqui primeiro, voltar lá no arquivo de cobrança, e ele fica gravadinho aqui para nós. Quando eu faço essa gravação, eu tenho que finalizar. Então, ações, finalizo ele, e aí eu vou lá no meu título a receber de R$10 e vou visualizar ele. O que aconteceu? Aqui na ocorrência, ele registrou a ocorrência de confirmação do título. Então, aqui dentro, eu consigo ver que esse título foi registrado. Então, é muito importante que vocês puxem um arquivo de retorno todos os dias, independente se não apareceu nenhum valor na sua conta de boleto pago. Puxem um arquivo todos os dias. Eu falo isso para todos os clientes, porque essa informação aqui, tem banco que ele não guarda por muito tempo. Tem banco que 15 dias ele apaga o histórico. E aí, como que você vai saber se o cliente falou que não consegue pagar, mas você está com o boleto na mão e você sabe que você enviou? Então, você precisa se proteger através das informações que o retorno envia para nós. Então, o Factor, ele acaba sendo uma ferramenta a mais para vocês manterem o histórico do que aconteceu com o boleto, não só confiar totalmente no site do banco. Certo? Então é isso aí. Esse é o primeiro retorno. O outro retorno que eu vou puxar, aí já é pagando o título, né? Então aqui está mostrando que registrou o título de R$10. Quando o cliente pagar esse título, eu vou liquidar ele no sistema. Então eu vou vir aqui, vou puxar de novo aqui, vou puxar um outro arquivo, e aí a informação já é diferente, ó, ocorrência liquidação normal, que é aquela ocorrência número 6, ó. Então, o banco sempre informa através dos códigos e o Factor traduz para nós. Então, aqui, ó, valor total do título R$10 e o valor pago R$10. Então, eu sei que vai liquidar R$10 do meu título. Como que eu faço? É só eu gravar, não tenho mais nenhum título para eu ignorar, né? Gravo ele e depois volto aqui no arquivo de cobrança, ações e finalizar. Quando eu finalizar, o que o Factor fez nessa situação? Porque eu tenho uma liquidação, né? Uma ocorrência que está checado lá, baixar título. Vou em financeiro, contas a receber, baixa de títulos. Por quê? Mesmo que o Factor faça, deixa eu só trocar esse documento aqui, mesmo que o Factor esteja sinalizado lá no arquivo para finalizar na ocorrência baixar o título, ele gera a baixa, ó, vocês estão vendo? Ó, gerou uma baixa de títulos. Mas não necessariamente ele vai finalizar, porque você precisa vir aqui e conferir se os valores estão certos. Então, o ok final é do usuário e não do sistema. Então, a gente vai lá em financeiro, contas a receber, baixa de títulos, localiza a baixa que gerou da cobrança escritural, ó, ela vai estar aqui com a origem, cobrança escritural, e a gente conclui ela e finaliza. Então, aqui, ó, origem, cobrança escritural, a gente seleciona e finaliza. Quando eu finalizar, é o mesmo processo que vocês já conhecem aí
É o mesmo processo que vocês conhecem de baixa normal de título. O título vai ser o quê? Vai ser fechado. Então, se eu pôr aqui o meu título, tá ele aqui, ó, valor pago já. E se eu visualizar ele aqui em instrução, cadê? Ocorrências, retorno. Então tá aqui, confirmação da entrada do título e a liquidação normal do título. As duas ocorrências, porque eu importei 2 arquivos. Certo? A gente finaliza o assunto de retorno. Então, o retorno ele é importante, ele tem que ser feito certinho, porque essa informação ela tem que estar registrada no sistema. Tendo essa informação aqui, vocês têm tudo. Então, qualquer eventualidade que precisa consultar, que precisa verificar, vai estar dentro da aba de ocorrências, tanto a remessa como o retorno. Beleza? Então, é isso aí. Agora a gente vai mudar um pouco o assunto, né? Fechar aqui. Agora a gente vai falar de outra integração do Factor, que é o UFX. Então, para que serve esse UFX, né? Não sei se todo mundo já conhece o termo UFX, mas o UFX ele é uma integração com o extrato bancário do cliente, né? Então, eu tenho do cliente não, desculpa, de vocês, nossos clientes, né? O extrato da empresa. Então, eu tenho lá o acesso na minha conta do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil. Eu tenho acesso à minha conta, lá eu consigo ver todo o extrato das movimentações. E dentro dessas ações, eu tenho uma opção lá de exportar para arquivo FX, salvar, e aí você escolhe a opção .ofx, né? A extensão .ofx. Então, quando você faz isso, ele pega aquele bloco que está listando ali para você, né, de entrada, saída, transforma nesse arquivo e a gente importa para o Factor, e o Factor consegue conciliar para você o banco através dessas movimentações. Então, a gente vai vir aqui em financeiro, banco, arquivo OFX. Tá? Aí aqui a gente vai selecionar o arquivo. Então, aqui, ó, eu tenho um arquivo de treinamento que a gente preparou. Clico no botão importar. Nesse botão importar aqui, ele vai ler o arquivo para vocês. Então, o que ele está lendo aqui? Ó? Vou mostrar aqui rapidamente o arquivo aberto para vocês aqui. Cadê? Aqui, ó. Esse é o bloco que eu extraí. Eu fiz do Itaú. Tá? Peguei um extrato do Itaú e transformei aqui no nosso treinamento para vocês entenderem. Então, cada banco vai trabalhar com uma nomenclatura diferente, cada banco tem uma estrutura diferente, mas basicamente é isso. Então, aqui estão os dados da conta, e aqui, cada linha dessa é um bloquinho que está lá. Então, por exemplo, apareceu para você lá, débito de R$50, crédito de R$100, TED de R$200, aparece assim para vocês. Aqui vai aparecer para nós assim, dessa maneira, cada linha listando uma informação. Como que o Factor interpreta essa tela aqui? Ele primeiro confere a data que está no arquivo, então a gente sempre aconselha a importar o FX diariamente, porque o FX, você consegue importar ele, o FX você consegue importar ele várias e várias vezes no sistema. Não existe uma trava que bloqueie a gente de importar arquivo FX, certo? Então, é importante que você importe do dia, e no dia seguinte você sempre faça somente você filtre o extrato bancário só com o dia que você está fazendo a conciliação bancária. Então, primeiro você faz a conciliação do contas a receber, puxando o arquivo de retorno da cobrança escritural, aí a gente vem para o FX para fazer a conciliação do contas a pagar e tarifas. Então, como ele vai listar tudo que está dentro do seu extrato, ele vai listar tarifa, débitos, créditos, aplicação, qualquer atividade que ocorreu ali naquele dia, ele vai trazer para você nesse arquivo. Então, primeiro é a data, ó, a gente fez só do dia de hoje, o movimento, se é um débito, se é um crédito, e aqui a observação é o texto que o banco coloca, né, que a gente acaba facilitando na hora de identificar lá no extrato, o Factor traz para nós esse texto aqui, o valor e o vinculado a. Para que serve esse vinculado a? Contas a pagar significa, como ele já trouxe para nós essa opção contas a pagar, significa que o Factor identificou um título aberto no valor de R$1.500 do contas a pagar
no dia 25/11. Então, é essa referência que ele faz. Ele identifica o título e identifica a data. Então, está aberto um valor naquela mesma data, ele relaciona para nós. Então, se eu clicar aqui no botão mais, vai aparecer aqui para mim o título o boleto, né? Aqui, ó, boleto número 2, fornecedor de alumínio, certo? Então, aparece aqui para mim certinho. Esse vínculo, ele pode ser desfeito. É só eu clicar aqui na coluna documento, nos 3 pontinhos, e apagar o vínculo que o Factor sugeriu para mim. Ah, tá errado, eu tenho mais de um título de 1.500, não é esse que foi pago, é outro. Eu posso fazer a troca aqui, certo? Ou então, eu posso ter o vínculo aqui, contas a receber, que é a mesma questão, só que no título a receber. Então, aqui, ó, eu tenho um crédito, que é uma transferência de 1.837,78, que ele vinculou um contas a receber automaticamente quando eu importei o arquivo. Então, se eu clicar no mais aqui, ele me vinculou para mim aqui, ó, NF número 1, parcela número 1 de 1.837, tá? E fez esse vínculo aqui para nós. E aqui também nós temos a outra opção, que é o lançamento bancário. Então, o que é lançamento bancário? Tudo que o Factor não encontrou de apagar, nem de a receber aberto com o mesmo valor e mesma data, ele sugere como lançamento bancário. Ou seja, ele não vai descartar esse valor, ele vai pôr esse valor direto na conta, na sua conciliação bancária. Como que vocês fazem conciliação hoje? Ah, preciso lançar uma tarifa, vai direto nos lançamentos bancários, coloca a tarifa lá, ela vai aparecer no extrato. Então, o FX é a mesma coisa. O que ele não encontrou de movimento a pagar e a receber, ele vai pôr para vocês no lançamento direto para você ter a conciliação do extrato. Tá? Então, ele não descarta nenhum valor. E a outra opção aqui, a quarta opção, é a transferência bancária. Então, o que seria transferência? Ah, eu sei que esse valor que está aqui, eu transferi de uma outra conta minha para essa conta. Então, transferência entre contas que estão no Factory, que é aquela opção de transferência que vocês já conhecem de lançamento bancário. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui, ó, esse crédito aqui. Então, eu vou definir que ele é uma transferência bancária. Então, eu venho aqui na coluna, deixa eu diminuir aqui. Eu venho aqui na coluna transferência bancária. Ele tá cortando a tela aqui para mim. Aqui, ó. Eu venho aqui na coluna de transferência bancária e indico que foi uma transferência, como ele é um crédito, né, do Banco do Brasil para o Itaú. E aí o sistema vai relacionar para mim aqui. Naqueles lançamentos, ele já vai relacionar para mim como uma transferência. Então, a gente está falando disso daqui, ó, financeiro, banco, lançamentos. O FX, ele vai alimentar o que está aqui. Então, ele pode alimentar um lançamento normal ou uma transferência entre contas do Factor. Então, se você sabe que aquele lançamento veio de uma transferência entre contas, você faz esse vínculo aqui, certo? Lembrando que o FX ele não vai adivinhar para você as informações, então é uma tela que precisa de atenção, precisa de conhecimento, assim como a conciliação bancária já é feita dessa maneira, né? Então ele é um auxílio de conciliação bancária. Aqui, ó, nós temos tarifas eu já trouxe como lançamento bancário. Temos também a opção de despesa de cartório, então apareceu alguma despesa de cartório, eu consigo fazer o vínculo e agregar esse valor dessa despesa direto no título. Então, eu mudo para a opção de despesa e vinculo o meu título a receber, que vai receber esse valor a mais dessa despesa, que é quase igual ao contas a pagar e contas a receber. Agora, como vocês podem ver, a minha telinha está toda preenchida aqui, ó, de departamento e fluxo de caixa, automático, né? Eu cliquei no importar, ele preencheu. Por que ele fez isso? A gente tem uma facilidade para traduzir essas observações, que a gente chama de palavra-chave. Então, aqui, eu vou vir aqui em cadastros, bancos, palavra-chave, arquivo FX. Aqui dentro, eu vou cadastrar, é muito simples, eu vou cadastrar aqui a palavra-chave, um texto, que seja, o departamento e a conta do fluxo de caixa. Por quê?
Se eu estou falando para o sistema que eu estou importando um extrato de uma movimentação, eu preciso indicar o fluxo de caixa dela, assim como eu faço quando eu crio um lançamento direto. Se eu estou falando de um lançamento de contas a pagar, o FX relacionou um a pagar, um a receber, não precisa, ele vai copiar do pagar ou a receber. Mas em casos em que ele vai fazer direto, aí sim eu tenho que indicar qual é o departamento e qual é a conta. E eu faço isso através dessa palavra-chave. Por quê? Para não precisar toda vez que cair uma tarifa, eu ir lá e colocar que é da conta de tarifa. Toda vez que cair um débito de combustível, eu vim aqui e colocar. Então, eu posso vir aqui, ler o arquivo, então eu estou lendo o arquivo aqui, identifiquei aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, posto combustível, vamos supor que apareça essa informação, né, no texto. Então, eu sei que combustível é da conta combustível, então eu posso vir aqui, ó, combustível, lembrando que tem que estar exatamente da forma como está no texto. Se tiver com caractere especial, se tiver com algum texto diferente, você digita igualzinho. E aqui, vamos pôr aqui, despesa com veículos, certo? Criei uma palavra-chave aqui. Se eu volto no meu FX e importo, ó, ele já relacionou aqui, porque ele encontrou a palavra combustível, ele já relacionou o fluxo de caixa e despesas com combustível, certo? Então é para isso que serve essa palavra-chave. A gente pega essas palavrinhas que estão aqui e nos ajudam a entender aqui e preencher o fluxo de caixa, porque todos aqueles lançamentos que que está como lançamento bancário, eu preciso vir aqui e indicar, vamos pôr esse aqui como transferência de novo, eu preciso indicar qual que é a conta que eu vou pôr. Então, por exemplo, esse crédito aqui, essa transferência, eu posso vir aqui e mudar para contas a receber, clicar aqui no botão documento e puxar um título. Ó. Clico no botão mais e acho um título aqui, ó, de R$150. Preencho o valor que ele vai baixar, que é 150, e gravo. Então, agora eu tenho o vínculo de R$150 no meu contas a receber, certo? E aí eu vou conferindo, ó, contas a receber, contas a pagar, lançamento bancário. Do que se refere esse débito? Ah, vamos supor, eu passei R$35 referente a, vamos supor aqui, manutenção predial. Aí você vai ter que entender, né, do que se trata esse movimento que foi realizado. Ó, outro débito aqui de R$71. Do que se trata esse débito de R$71? Aí a gente vem aqui e pode relacionar, por exemplo, despesa de veículo. Então, todos que estão com o vinculado a, né, tratando de lançamento bancário, a gente tem que fazer esse vínculo. Então, aqui, ó, um TED, 9.374. Eu posso vir aqui e também preencher. Deixa eu ver se eu tenho algum título nesse valor. Contas a receber, documento. Aí eu venho aqui no botão mais. Lembrando que aqui o valor do título tem que bater, tá, pessoal? 9.374,50. Então, por exemplo, olha, apareceu aqui para mim um valor de R$10.000, mas eu não tenho um título de R$10.000. Ah, mas o cliente pagou 2 parcelas, então você vai vincular aqui até o valor total ficar exatamente igual ao valor que está aqui, tá? Então você tem que fazer o vínculo, lembrando que isso aqui é como se fosse um total, né? Então, se o cliente transferiu aí um valor para você que simbolize mais de um lançamento, você tem que fazer esse vínculo para ele manualmente aqui no Factory. Certo? A gente vinculou todos, ó, tá todo mundo arrumadinho, todo mundo selecionado. Então, essa flag aqui indica que todos esses lançamentos serão importados para o Factory. Agora a gente clica no finalizar. Vamos ver se o sistema vai nos exigir algo mais. Clica no botão sim. Finalizado o arquivo FX, todas as baixas realizadas. Então, financeiro, contas a pagar, baixa de títulos. Vocês vão ver aqui, ó, a baixa que o sistema fez, ó, uma de 105.500 e outra de 360. A receber a mesma coisa, baixa de títulos.
exibir finalizados. Aqui, ó, ele baixou todos esses títulos aqui que ele encontrou, que a gente relacionou lá. Ele cria uma baixa bonitinho para cada título e fecha todos os títulos. E no financeiro, como que fica? Banco, consulta. Como que vai ficar aqui no financeiro? Vamos puxar aqui Itaú, somente o dia 25. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Todos os arquivos, ele vem com o histórico, ó, gerado através do FX, são aqueles que ele não encontrou nenhum título, não encontrou nenhum, a gente não fez transferência, então ele registra esse histórico para a gente saber que foi uma tarifa, que foi algum arquivo que a gente gerou, algum lançamento que foi gerado através do FX. Certo? Então, fica tudo bonitinho. E o código do documento também a gente cadastra separado. A gente cadastra um código para transferências e um outro para lançamentos. Então, o FXL é lançamento. E aí a gente tem também o FXT, que é transferência, para ficar mais fácil de identificar os lançamentos na hora de conferir o FX. Por que eu falo que o arquivo FX ele tem que ter muita atenção? Eu acabei de importar, certo? Se eu vim aqui em banco, arquivo FX, e puxar o mesmo arquivo, ó, o mesmo arquivo, o sistema não vai me barrar, ele vai me mostrar novamente todos os lançamentos, e aí a única diferença é que aqui, ó, ele traz desmarcado. Por quê? No dia 25, ele já encontrou esses valores na conciliação bancária. Então, os valores que ele já identificou na conciliação bancária, ele já traz para você a sugestão de desmarcar. Aí, caso você queira insistir, você marca e você termina de preencher e ele vai importar de novo. Então, importar quantas vezes você quiser, você é usuário. Então, é muito importante essa atenção aqui no FX, certo? E aí a gente termina de ver aí o FX. Não tem muito segredo, né? Ele é muito simples. Só tem que ter atenção aí para não ficar importando errado. Então, é muito importante sempre conferir essa coluna aqui, para a gente ter certeza de que o valor já está na conciliação bancária ou não, tá? E por último, para a gente fechar a nossa live de hoje, a gente vai falar de um último assunto, que é a cobrança de títulos. Então, o que é cobrança de títulos? Cobrança de títulos é o último passo aí avançado do contas a receber. Então, o primeiro passo que a gente viu é a parte de cobrança escritural, né? Fazer remessa e retorno dos arquivos com o banco, cobrar os boletos, os clientes pagarem os boletos. O segundo passo, o FX, que é depois que eu conciliei o arquivo de retorno dos meus títulos pagos pelos clientes, eu vou fazer a conciliação do contas a pagar, tarifas, todo o meu extrato bancário para terminar. E depois que eu terminei toda essa conciliação, eu vou cobrar aqueles clientes que não me pagaram, que estão atrasados, né? Que já venceu o título e eu ainda não recebi. Então, para o Factor te ajudar nessa questão, a gente criou uma funcionalidade que faz essa cobrança para vocês, que facilita o gerenciamento dessa cobrança, tá? Então, aqui em financeiro, contas a receber, cobrança de títulos. Como que ela funciona aqui, tá? Aqui na cobrança escritural, na cobrança de títulos, o termo é muito parecido, até confunde a gente. Aqui na cobrança de títulos, eu tenho duas opções de trabalhar nela. Tenho a opção de criar manualmente. Então, eu sei que o cliente está me devendo. Então, por exemplo, eu sei que a construtora São Paulo está me devendo. Clico no botão novo, coloco a construtora São Paulo. Situação da cobrança. É um status, praticamente, para a gente saber em qual posição está a minha cobrança. Então, a realizar cobrança, já está, o cliente vai me pagar semana que vem, a gente coloca status, praticamente. Clico no botão adicionar, aqui embaixo. Deixa eu fechar aqui o banner. Aí, para vocês enxergarem melhor. Então, eu clico aqui no botão adicionar, ele abre essa tela para mim. Aí, aqui, eu posso pôr o vencimento, né? Por exemplo, eu quero todos os títulos que a construtora está me devendo até o mês passado. Aí, você vai colocar a data de vencimento de até... E aí ele vai localizar para você os títulos vencidos, né? Abertos
com data de vencimento retroativa. Eu tenho um título aqui, clico em selecionar. Quando eu faço isso, ele cria para mim aqui o vínculo do título, então eu posso colocar quantos títulos eu quiser. E depois aqui na aba ações, eu vou indicar uma ação para esse título, para essa cobrança. Então aqui, ó, quem está fazendo a ação sou eu, a informação do contato. Ligar para o cliente. Então, vou colocar aqui o que eu preciso que seja feito. O meio de pagamento, telefone, vocês podem cadastrar quantos meios de pagamento quiser, telefone, WhatsApp, e-mail. Quem vai fazer a aproximação? Eu mesma vou fazer a aproximação, ou então vou indicar aqui para a Bianca, por exemplo. E aí a data que eu preciso que ela faça, então, um gestor está fazendo isso. Pode ser que seja o gestor do financeiro separando e distribuindo a cobrança para a equipe realizar. Então, a pessoa pode estar destinando isso a alguém ou ela pode estar organizando para a própria agenda. Aí eu coloco a ação aqui de quando ela vai fazer. E aqui no histórico, o sistema vai me mostrando o que está acontecendo com os títulos. É bem legal, é um histórico automático, né? Então, aqui a alteração da situação, inclusão do título, quem fez o que na cobrança, tá? Aí a gente grava. Gravei minha cobrança, ela tá aqui para nós, e aí com o status, com a situação que a gente indicou. Tá, mas como que eu faço daqui para frente? Eu posso selecionar ela, ações, enviar por e-mail, aí o cliente vai receber o e-mail, olha, esses títulos estão vencidos. E aí os títulos que você amarrou dentro da cobrança vão aparecer no corpo do e-mail para o cliente. É bem legal essa funcionalidade. Ou então, eu posso gerenciar isso conforme o cliente for me pagando. Então, por exemplo, a minha cobrança está aqui, do título, vamos confirmar aqui qual que é o valor do título, ou o número dele, né? Número NF número 3, parcela número 8. Então, vamos supor que o contas a receber foi lá e pagou o título. Então, aqui, vamos lá, NF número 3, parcela número 8, contas a receber foi lá, o cliente pagou, eu vou baixar meu título, certo? A minha cobrança está lá, normal. Então, o cliente pagou o título, o que a pessoa que controla a cobrança vai fazer? Ela sempre vai atualizar a cobrança. Então, aqui, ó, analisar e atualizar o status. E aí a cobrança fecha. Por que ela fecha? Porque esse título já foi liquidado. Então, se eu abrir ela aqui, ele vai me mostrar que o título já está com status total, a cobrança não precisa mais ser realizada, né? Para você não fazer uma cobrança indevida. Então, essa funcionalidade, ela está diretamente relacionada com os status dos títulos do contas a receber. Então, se você tem uma pessoa que cuida só de cobrança, ela consegue, através dessa tela, controlar toda essa questão aqui do sistema, tá? Agora, tem uma outra opção também, que é gerar automaticamente. Então, nossa, Jéssica, eu vou ter que ver cliente por cliente, se ele está me devendo, qual é a data que ele está me devendo, que nem você fez? Não, o sistema tem uma outra forma de gerar, que na minha opinião é bem legal, e pode ajudar você que tem um volume alto de inadimplência, né? Então, aqui, ó, ações, gerar cobranças de títulos e provisões de adiantamento vencidos. Eu clico aqui, ele abre essa tela para mim. Então, aqui eu posso filtrar se eu quiser, e aqui posso pôr uma data, mas se eu não trouxer nenhum filtro, ele vai trazer todo mundo que está vencido para você, separado por participante. Então, participante Esquadria Sorocaba está me devendo 27 mil, venceu dia 20/10, NF número 2, parcela número 1. O participante ICRF Construtora tá me devendo tudo isso daqui, ó, da nota número 6, ele não me pagou nenhuma parcela ainda, ó, todas vencidas. E aí eu clico marcar todos. Vou gerar cobrança para todo mundo. Marco todo mundo, gerar. Quando eu faço isso, o Factor vai criar para mim uma cobrança para cada cliente. Então, ele criou aqui, ó, um para ICRF Construtora. Se eu visualizar, vai me mostrar todas as 5 parcelas aqui, tá vendo? Do valor que ele está me devendo. E se eu selecionar a Esquadria Sorocaba, vai me mostrar somente aquela parcela. Então, a cobrança, ela é por participante. Ele vai gerar um arquivo participante. Mas a ação, ela pode ser feita de forma única, né? Quero cobrar todos esses clientes. Ele vai separar bonitinho para você. E aí, depois é só a gente vir marcar todos aqui e atualizando o status para ver se essa cobrança já foi paga,
se essa cobrança está ainda com algum título pendente, por exemplo, essa daqui, ó, da construtora São Paulo. Se eu visualizar ela aqui, eu sei que o título de parcela número 5 já foi pago, mas a parcela 6 e 7 ainda está aberta. Então, a sua cobrança vai ficar parcialmente atendida. Então, assim, ela exige que você tenha a ação, né, de conferir, de atualizar os status, mas você não precisa controlar isso em paralelo em outro lugar. Você consegue fazer por aqui esse tipo de ação e monitorar aqueles clientes que estão em atraso aí com os valores, certo? Uma outra questão também, agora a gente alimentando um pouco mais a tela, né? Essa situação de cobrança, como que eu cadastro isso, né? Aqui eu tenho várias situações pré-cadastradas que a gente colocou no nosso exemplo. Ah, mas eu quero colocar uma diferente. Eu não trabalho com esses termos. É só vir aqui em cadastro, diversos, situação. Eu sempre me perco aqui, ó. Situação de cobrança. Daí você vai clicar aqui e vai clicar e pôr a descrição da sua nova situação. Não tem segredo, é só um texto para identificar a separação aí das informações. Meio de contato, cadastro, diversos, meio de contato, telefone, e-mail. Quero pôr aqui o WhatsApp, posso pôr também. WhatsApp, posso pôr aqui se eu quiser. Aí eu vou lá na minha cobrança. Então, aqui, ó, a cobrança da esquadria. Vamos pegar essa daqui. Essa aqui já foi paga, né? Vamos pegar essa daqui que está aberta ainda. A gente edita, põe uma ação aqui. E aí você pode ir registrando quantas ações aqui, né? Aí você vai informando aqui, tudo isso pensando na facilidade, né, de você manter o histórico e outra, se tem mais pessoas envolvidas aí na cobrança, né, se é feito um rodízio, você consegue pôr aqui certinho para quem que você quer que faça e o que você quer que faça. E aí a gente vai gravando e a cobrança vai evoluindo e depois eu tenho um relatório bem legal aqui em financeiro, contas a receber, relatórios, cobrança de títulos. Eu tenho um relatório aqui bem legal que ajuda vocês no gerenciamento da informação. Então, por exemplo, aqui, ó, tem alguns filtros, né? Cobrança número 1. A Jéssica, na data de hoje, ligar para o cliente, telefone, e aí eu tenho outras, ó. Cobrança número 6, não foi feita nenhuma ação ainda. Aqui, ó, ligar para o cliente. Liguei para o cliente, informou que pagará semana que vem no WhatsApp. E assim vai. Então, eu posso filtrar. Eu quero ver todo mundo que nem aqui, ó, por exemplo, essa cobrança aqui, eu já liguei para o cliente, né? Então, eu posso vir aqui e trocar a situação dela, né? Colocar aqui, ó, diz que vai pagar no futuro. Então, se eu puxar o relatório, quero saber todo mundo que me diz que vai pagar no futuro, né? Aí eu venho aqui, filtro, e aí vai me mostrar somente aquela informação lá do que eu falei que diz que vai pagar no futuro. Certo? Então, o relatório ele vem aí para ajudar no gerenciamento da informação. Tá bom? Então é isso. Referente à cobrança escritural, eu falei de novo cobrança escritural, referente à cobrança de títulos, é isso que a gente tinha para mostrar. Tem a opção também de inativar a cobrança, caso eu não vou mais cobrar a Esquadria Sorocaba, eu posso vir aqui e inativar ela. E depois eu quero cobrar a Esquadria Sorocaba, eu posso selecionar ela, que ela ficou inativa, né? Marco a flag inativos, ações, e eu posso ativar novamente a cobrança. É um gerenciamento muito simples, muito fácil de fazer. Posso cancelar também, não vou mais cobrar de vez, cancelo a cobrança. Então, é um gerenciamento assim, bem legal para a gente concluir aí o assunto do financeiro avançado, tá, pessoal? Então, foi isso a nossa live. Isso que eu tinha para
para mostrar para vocês, né, referente a esse controle do financeiro avançado. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês aí sozinha, né? Paulo me abandonou aqui, infelizmente ele teve um problema com conexão, mas espero que na próxima live estejamos juntos novamente. Essa é a nossa última live do ano. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam esse ano todo, né, de pandemia. Fizemos muitas lives, teve muito conteúdo bom, que ajudou muitos clientes, ajudou nossa equipe a passar esse material para os clientes. Então, foi muito legal. Obrigada pela interação, pelas perguntas, por vocês estarem aqui com a gente. E é isso. Um bom final de ano para todos. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui. Parabéns pela live, a Daniela da Lumink. Abraço, Dani, nossa grande cliente. O Wellington também. Obrigada, Wellington, pelo elogio. É isso aí, né, pessoal? Eu não gosto de estar sozinha aqui na live, mas hoje foi necessário. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido claro o assunto. É a primeira live que a gente fala de cobrança, de OFX, é um assunto delicado, específico. Espero que esse conteúdo, depois de gravado, ajude todos vocês aí, caso tenham alguma dúvida. Tá bom? Até mais. Obrigado.